Pessoal, vamos para parte 3 aqui da execução dos contratos, resolução de questões. Primeira questão, já tem uma casquinha de banana aí para a gente ficar esperto. Vamos ver. A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração pública especialmente designado. Ponto. Vamos ver até aqui. Até aqui está o quê? Certo. Artigo 67. Início. Ou mesmo por terceiros contratados especialmente para esse fim, em casos de alta complexidade técnica. O que ele está me dizendo aqui? Está me dizendo assim que o fiscal, que é o representante da administração, ele fiscaliza e acompanha a execução do contrato. Agora, terceiros somente auxiliam, subsidiam, ok? Ou seja, não podem fiscalizar contratos, ok? Então, terceiros para esse fim, não. Eles somente vão fazer o que? Somente vão auxiliar, subsidiar aí, ok? Então, permitida a contratação de terceiros para assisti-los, subsidiá-los de informações. Então, não podem eles fiscalizar, não podem eles acompanhar. Questão 22. No caso de obras e serviços, após executado o contrato, o objeto só, nos vermelhos, pode ser recebido por comissão designada pela autoridade competente para esse fim. Só por comissão, não. Ou por quem? Por servidor designado para esse fim. Ok? Então aqui, ó, artigo 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido definitivamente por servidor ou comissão designada para esse fim. Designado por quem? Pela autoridade competente. Mediante termos circunstanciados, assinado pelas partes, após o decurso do prazo da observação ou vistoria que comprove a adequação do objeto nos termos contratuais. Então, aqui, o objeto só pode ser recebido por comissão. Veja, aqui ele está falando, ele não está trazendo só o recebimento, nós temos dois recebimentos. Temos o definitivo e temos também o provisório. Nos dois casos pode ser feito por servidor, ok? Então não precisa necessariamente ser uma comissão aí. Obviamente que vai ter, nunca vi, confesso que nunca vi uma questão trazendo isso, mas nós temos uma situação lá no artigo 15º, parágrafo 8º. Eu nem vou falar para vocês o que é isso aqui. Quem quiser, quem tiver curiosidade de olhar aí na lei o que é. Muitos servidores inclusive não sabem a respeito desse artigo 15º, parágrafo 8º, que eu falo em sala de aula aí para treinamento de servidores, ok? Que o pessoal negligencia esse artigo 15º. Vamos lá. O contratado
deve manter preposto aceito pela administração pública? Sim. No local da obra ou serviço? Sim, para representá-lo na execução do contrato. Perfeito. Artigo 68. O contratado deve manter preposto aceito pela administração no local da obra ou serviço para representá-lo na execução do contrato. A empresa contratada por processo licitatório é conferida a liberdade de arbitrar salários de seus empregados, não sendo permitida, portanto, a divulgação de sua folha de pagamento, ainda que por solicitação da contratante. Não, porque está errado. A empresa contratada por processo licitatório é conferida a liberdade de arbitrar salário? Não tem essa liberdade. Ela tem que trazer uma planilha de custo, formação de preço, na qual ela vai incluir o salário dos seus funcionários de acordo com as respectivas CCTs, Convenções Coletivas de Trabalho, certo? Para que justamente não ocorra o que essa arbitrariedade de salários, para que eventualmente a administração não tenha que estar respondendo subsidiariamente a respeito de encargos trabalhistas, ok? Então, não sendo permitida, portanto, divulgação, deve ser permitido, franqueado o acesso a esses documentos pelo fiscal, de modo a resguardar a administração. Então, está totalmente furado esse item aí. Questão 25. A lei prevê, olha que interessante, mas somente em relação aos encargos trabalhistas, a responsabilidade subsidiária da administração tomadora de serviço. A lei prevê responsabilidade o quê? Somente a responsabilidade solidária e nos casos do que? Em relação a quem? Aos casos previdenciários. Mas a administração responde subsidiariamente? Responde, não está previsto na lei. Está previsto aonde? Previsto aonde? Então, previsto na súmula 331 do teste o que? Responsabilidade subsidiária nos encargos trabalhistas. Ok? Então, olha só, enunciado do 331, a responsabilidade poderá ser subsidiária relativa aos encargos trabalhistas, ok? Então, no artigo 71, vai dizer que a inadimplência do contrato com a referência aos encargos trabalhistas, fiscais, comerciais, não transfere à administração pública, ok? Então, a regra não transfere. Então, a responsabilidade poderá ser subsidiária pela súmula 331 quando ocorrer o que? Falha na fiscalização. Então, quando houver falha na fiscalização. Perfeito? Então, tome nota. Questão 26. Se a administração pública não fizer a referida exigência ao longo da execução do contrato administrativo, a União poderá ser responsabilizada de forma solidária. Vamos ter que ler o enunciado para responder solidariamente. Tem que ser o quê? Encargos previdenciários. Ok? Opa. Vamos ver. Considere que a União, por meio de uma dispensa de licitação, tenha firmado um contrato de prestação de serviço de forma continuada com determinada empresa, firmando um contrato com o órgão da União responsável pelo contrato, passou a exigir da referida empresa a comprovação do recolhimento das contribuições
previdenciários. Está aqui. Então, está aqui. Incidentes sobre o contrato. Diante dessa situação hipotética e acerca da licitação pública, na forma da Lei 8.666, julgue o item seguinte. Se a administração não fizer referida exigência ao longo da execução do contrato administrativo, poderá ser responsabilizado de forma solidária. Perfeito. É o único caso que a União vai responder solidariamente, ou seja, conjuntamente, junto com a empresa, quando for o quê? Contribuições previdenciárias. Artigo 71, parágrafo 2º. A União responde solidariamente, ok? Com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato, ok? Artigo 27. Questão 27. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas? Sim. Previdenciários, fiscais, comerciais, da execução do contrato? Sim. Porém, a inadimplência, a responsabilidade por seu pagamento é transferida para a administração pública, uma OVA. Artigo 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. No caso da administração pública, ela vai responder solidariamente nos encargos previdenciários e não a todos. Questão 28. Quando a administração pública realiza uma licitação para execução de determinada obra, ela torna-se responsável solidariamente com a contratada pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. Perfeito, agora está certo. A administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. Perfeito? Perfeito, é a literalidade da lei. Questão 29. A administração pública responde solidariamente com o contratado por encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. Certo ou errado? Certo. Questão 30. A execução de qualquer contrato no âmbito da administração pública deve ser acompanhada e fiscalizada por representante desta, o vulgo fiscal. Artigo 67. Certo ou errado? Certo. Especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo ou subsidiá-lo. Perfeito. Nesse caso, para assistir e subsidiá-lo está correto. Para fiscalizar, incorreto. E assim terminamos nossa bateria de questões. Então, vamos para a próxima aula aí. Um grande abraço, fiquem com Deus.